De um lado, Arthur, um bilionário que tinha o mundo aos seus pés, mas que daria toda a sua fortuna apenas para não acordar na manhã seguinte. Do outro, Léo, um menino de 7 anos, invisível, faminto e congelando na sarjeta, cuja única posse era um carrinho de bombeiro quebrado. Na noite de Natal, o destino não apenas cruzou o caminho desses dois, ele colidiu duas tragédias para criar um milagre. Prepare o seu coração e o lenço. O que aconteceu naquela noite chuvosa na Rua 24 não foi apenas um resgate. Foi a prova de que, às vezes, é preciso encontrar alguém que não tem nada para descobrir que você tem tudo. Esta é a história de como um coração de gelo derreteu e uma vida foi salva. Fique até o final, porque o desfecho vai mudar sua forma de ver o Natal para sempre. O vento não apenas soprava naquela noite de 24 de dezembro, ele cortava. Era uma lâmina invisível e gelada, que percorria as avenidas principais da metrópole, ignorando os casacos de lã caros dos transeuntes apressados e encontrando seu alvo mais fácil na pele fina e suja de um menino de 7 anos chamado Léo. Ele estava sentado no meio-fio, encolhido contra a parede de tijolos ásperos de uma loja de departamentos fechada, onde as vitrines exibiam manequins vestindo roupas que custavam mais do que ele jamais vira em toda a sua curta vida. A cidade estava viva, pulsando com uma energia frenética e dourada. Luzes piscavam em cada poste, guirlandas vermelhas e verdes adornavam as fachadas e o som de Jingle Bells escapava abafado de dentro dos carros que passavam, lutando contra o ruído dos pneus no asfalto molhado pela chuva recente. Para o mundo, aquela era a noite mágica, a noite da espera, da ceia, dos presentes rasgados com avidez. Mas para Léo, a noite de Natal era apenas mais um lembrete cruel de que o universo tinha seus favoritos, e ele definitivamente não estava na lista. Ele olhou para seus sapatos. Eram tênis de lona azul, 2 números maiores do que seus pés, encontrados no lixo meses atrás. A sola do pé esquerdo havia se descolado na frente, criando uma espécie de boca faminta que engolia a água suja da sarjeta a cada passo que ele dava. Agora parados, eles eram apenas poças frias que mantinham seus dedos em um estado permanente de dormência dolorosa. Léo tentou mexer os dedos dentro do calçado, buscando qualquer sinal de calor, mas não sentiu nada além de uma picada aguda, como se agulhas estivessem sendo cravadas sob suas unhas. "Por favor, moço." A voz de Léo saiu como um sussurro rouco, quase inaudível, quando um par de sapatos de couro lustroso parou momentaneamente à sua frente. O homem alto, segurando sacolas volumosas de marcas de grife, nem sequer baixou o olhar. Ele estava falando ao celular, rindo de algo sobre o preço do vinho para o jantar. Ele contornou o pequeno corpo encolhido, como se Léo fosse um saco de lixo deixado fora de hora, um obstáculo inanimado na calçada. O perfume do homem, uma mistura de tabaco e madeira cara, pairou no ar por um segundo, misturando-se com o cheiro de escapamento e fritura que emanava de uma lanchonete próxima. O estômago de Léo roncou. Não foi um ronco comum, foi um espasmo violento, uma contração dolorosa que o fez dobrar-se sobre si mesmo. Fazia 2 dias desde sua última refeição real, metade de um sanduíche de presunto que uma senhora havia deixado cair perto do parque. Ele se lembrava do gosto daquele presunto, do pão meio amassado, como se fosse a melhor iguaria do mundo. Agora, a fome não era mais apenas um desejo de comer, era uma presença física, um monstro vivendo dentro dele, arranhando suas costelas, exigindo ser alimentado. Ele levantou os olhos lacrimejantes para a vitrine da padaria do outro lado da rua. O vidro estava embaçado pelo calor interno, mas ele conseguia ver as silhuetas douradas, panetones gigantescos, pães trançados brilhando com manteiga, tortas de morango que pareciam joias vermelhas. Ele viu uma família saindo de lá. O pai carregava uma caixa branca amarrada com uma fita dourada. A filha, uma menina da idade de Léo, vestia um casaco rosa felpudo e segurava um biscoito de gengibre em forma de boneco. Ela mordeu a cabeça do boneco e riu, migalhas caindo no chão. Léo observou as migalhas caírem. Seu instinto primitivo gritou para ele correr, atravessar a rua entre os carros e lamber aquelas migalhas do asfalto antes que fossem pisadas.
mas suas pernas não obedeceram. O frio havia sugado sua energia. Ele apenas fechou os olhos, imaginando o gosto do gengibre e do açúcar, tentando enganar seu cérebro. A solidão era pior que a fome. A fome você podia tentar ignorar bebendo água da bica ou dormindo. Mas a solidão no Natal era um veneno lento. Léo não tinha memórias claras de seus pais. Havia borrões, sensações de um abraço quente, o cheiro de lavanda, uma voz feminina cantando baixinho. Mas tudo isso parecia pertencer a outra vida, a um sonho que ele teve antes de acordar neste pesadelo de concreto. Ele vivia nas ruas há tempo suficiente para saber que ninguém olhava para baixo. As pessoas olhavam para frente, para seus destinos, para seus telefones. Ninguém olhava para as crianças invisíveis. Enquanto Léo tremia em sua invisibilidade, a poucas quadras dali, em um mundo completamente diferente, mas geograficamente próximo, Arthur Valente observava a cidade do alto de sua cobertura, no 40º andar. Arthur era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam estampar na capa. O rei do imobiliário, o visionário de aço. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que a sociedade dizia ser necessário para a felicidade suprema. Seu apartamento era um vasto deserto de mármore italiano e arte moderna. Tinha uma lareira a gás que queimava sem produzir cinzas, tapetes persas onde os pés afundavam e uma adega com vinhos mais velhos que a democracia do país. Ele segurava um copo de cristal pesado, o líquido âmbar do uísque de 30 anos girando lentamente. Arthur estava impecavelmente vestido, mesmo estando sozinho. Camisa branca de linho, calça de alfaiataria preta. Mas seus olhos, os olhos de Arthur, eram janelas para uma casa assombrada. Eram escuros, fundos, cercados por olheiras de quem não dormia um sono reparador há anos. Ele caminhou até a parede de vidro que ia do chão ao teto. Lá embaixo, a cidade brilhava como um tapete de diamantes. Ele odiava aquela vista, odiava as luzes, odiava com uma fúria silenciosa e vulcânica a data no calendário. 24 de dezembro. Para Arthur, o Natal não era nascimento, era morte. Exatamente 3 anos atrás, naquela mesma noite, o telefone havia tocado. Não era o Papai Noel, era a polícia rodoviária. Um acidente na estrada serrana. Chuva, neblina, um caminhão desgovernado. Sua esposa, Helena, e seu filho, Lucas, de apenas 6 anos. Eles estavam indo para a casa de campo para preparar a surpresa de Natal dele. Nunca chegaram. Desde então, Arthur havia se tornado um fantasma em sua própria vida. Ele aumentou sua fortuna, comprou concorrentes, demoliu bairros inteiros para construir arranha-céus, tudo com uma eficiência robótica e cruel. Ele trabalhava 18 horas por dia para não ter que pensar. Mas o Natal era o dia em que o trabalho parava. O dia em que o silêncio invadia sua cobertura blindada e gritava os nomes deles. Ele tomou um gole longo do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta, mas não o suficiente para aquecer o gelo em seu peito. Feliz Natal, Arthur! Ele sussurrou para o reflexo no vidro, sua voz pingando sarcasmo e veneno. Parabéns pelo seu império de cinzas. Ele se virou, dando as costas para a cidade festiva. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Cada móvel de design, cada escultura abstrata, parecia zombar dele. Você tem tudo, eles diziam, e você não tem nada. Arthur sentiu uma súbita necessidade de fugir. Não sabia para onde. Talvez apenas dirigir. Dirigir até o combustível acabar. Dirigir até o barulho do motor abafar seus pensamentos. Ele pegou as chaves do seu sedã preto importado sobre a mesa de centro de vidro. Ele não chamaria o motorista. Ele precisava estar no controle da máquina. Precisava sentir a vibração do volante. Enquanto descia pelo elevador privativo, Arthur tentou bloquear as memórias de Lucas. O sorriso banguela do filho, a maneira como ele pedia para Arthur ler a mesma história do dragão toda a noite. Lucas adorava o Natal. Ele passava o ano todo fazendo listas, desenhando renas. A dor dessa lembrança foi tão aguda que Arthur teve que se apoiar na parede espelhada do elevador, respirando com dificuldade. De volta à rua gelada,
A situação de Léo estava piorando. A chuva fina havia engrossado, transformando-se em uma garoa persistente e gélida que encharcava sua camiseta fina e o suéter puído que ele achara meses antes. Ele tremia tanto que seus dentes batiam audivelmente, um som rítmico e involuntário. Trac, trac, trac. Ele precisava sair dali. O toldo da loja não o protegia mais do vento que mudara de direção. Ele se levantou, as pernas vacilando como se fossem feitas de gelatina. A tontura o atingiu com força. O mundo girou. As luzes de Natal se transformaram em riscos coloridos borrados. Ele se apoiou na parede, esperando a náusea passar. Ele tinha um destino em mente, a estação central de trens. Lá, às vezes, os guardas deixavam as crianças de rua ficarem perto das saídas de ar quente do metrô, contanto que ficassem invisíveis para os turistas. Era longe, talvez uns 20 quarteirões, uma maratona para alguém em seu estado, mas a promessa de ar quente era o único farol de esperança que lhe restava. Léo começou a caminhar. Cada passo era uma batalha. Ele arrastava os pés, a sola solta do tênis, fazendo um som de clap no chão molhado. As pessoas passavam por ele correndo, protegidas por guarda-chuvas coloridos, carregando sacolas, rindo, falando alto. Ele era um fantasma cinza em um mundo tecnicolor. "Sai da frente, moleque!" gritou um homem que quase tropeçou nele ao sair apressado de uma loja de conveniência. Léo nem reagiu. Ele não tinha energia para sentir medo ou ofensa. Ele apenas continuou, um pé na frente do outro. Direita, esquerda, direita, esquerda. Na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, o trânsito estava caótico. Carros buzinavam, uma sinfonia dissonante de impaciência urbana. O semáforo para pedestres estava vermelho, mas Léo, em seu estado de delírio febril causado pela fome e hipotermia, mal registrou a cor. Ele viu apenas o outro lado da rua, onde o brilho de uma lanchonete parecia prometer calor. Ele desceu o meio-fio. Arthur dirigia seu carro de luxo como se estivesse em uma bolha. O isolamento acústico era perfeito. O sistema de som tocava uma música clássica melancólica, Rachmaninoff, combinando com seu humor sombrio. Ele dirigia sem destino, apenas seguindo o fluxo, odiando cada segundo. Ele parou no semáforo vermelho. Observou o limpador de para-brisa mover-se ritmicamente, varrendo as gotas de chuva. Quando o sinal abriu para ele, Arthur pisou no acelerador. Não com força, apenas o suficiente para mover a máquina potente. Foi nesse momento, nesse exato segundo de convergência do destino, que a pequena figura cambaleante de Léo entrou em seu campo de visão periférico. Arthur freou. O sistema de freios ABS do carro de luxo respondeu instantaneamente, os pneus cantando no asfalto molhado, o carro parando a centímetros de algo que parecia um monte de trapos molhados no meio da faixa de pedestres. O coração de Arthur disparou. Ele respirou fundo, as mãos apertando o couro do volante até os nós dos dedos ficarem brancos. "Malditos drogados!" ele murmurou, a amargura habitual tomando conta. Ele pensou que fosse algum adulto embriagado caindo na rua. Era comum naquela região. Ele esperou que o vulto se levantasse e xingasse ou pedisse dinheiro. Mas o vulto não se moveu. Permaneceu ali, encolhido no asfalto molhado, sob a chuva que caía impiedosa, iluminado pelos faróis de LED branco-azulados do carro. Algo na pequenez daquele vulto fez o estômago de Arthur revirar. Não parecia um adulto. Era pequeno demais. A irritação de Arthur deu lugar a uma curiosidade mórbida e então a uma pontada de preocupação que ele tentou reprimir. Ele desligou o rádio. O silêncio voltou. Ele abriu a porta do carro. O som da chuva e da cidade invadiu a cabine. O ar frio bateu em seu rosto. Ele saiu do carro, seu terno caro sendo imediatamente salpicado pela chuva. Ele caminhou até a frente do veículo, seus passos ecoando o medo que começava a crescer em sua garganta. Lá, iluminado como um ator em um palco trágico, estava Léo. O menino estava caído de lado. Seu rosto estava virado para o asfalto, a bochecha pressionada contra a água suja e oleosa da rua. Seus olhos estavam meio abertos, vidrados, olhando para o nada.
O que mais chocou Arthur, no entanto, não foi a sujeira, nem as roupas, que eram trapos. Foi o que o menino segurava na mão. Apertado contra o peito magro, com uma força que parecia impossível para alguém tão fraco, estava um pequeno carrinho de bombeiro de plástico vermelho. Estava sem uma roda, e a tinta estava descascada. Era um brinquedo barato, quebrado, lixo para qualquer outra pessoa. Mas aquele menino o segurava como se fosse a joia mais preciosa da coroa britânica. Arthur sentiu o ar sair de seus pulmões. Um carrinho de bombeiro. Lucas, seu filho falecido, era obcecado por bombeiros. No último Natal, o presente que ficou embrulhado no armário, o presente que nunca foi aberto. Era uma estação de bombeiros gigante da Lego. Arthur cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco físico. A coincidência era cruel demais. O universo estava rindo dele. Ei! Arthur chamou, sua voz falhando. Garoto? Léo não respondeu. Seu peito subia e descia em um ritmo alarmantemente lento e superficial. Arthur olhou ao redor. Os carros passavam na faixa ao lado, motoristas olhando com curiosidade, mas ninguém parava. Ninguém descia. Era a noite de Natal. Todos tinham lugares para ir, famílias para ver. Um homem rico e um menino de rua no meio do asfalto eram apenas uma inconveniência no tráfego, uma cena triste para ser ignorada. A raiva de Arthur explodiu. Não contra o menino, mas contra o mundo. Contra a indiferença. Contra si mesmo. Ele se ajoelhou na poça d'água, arruinando sua calça de $1000 sem pensar duas vezes. Ele tocou o ombro do menino. Era apenas osso sob o tecido molhado. O menino estava gelado. Não frio, gelado, como mármore. Acorda, você tem que acordar, Arthur ordenou, o pânico começando a se infiltrar em seu tom de voz autoritário. Ele virou Léo de barriga para cima. O rosto do menino estava pálido, com um tom azulado ao redor dos lábios. Havia fuligem em sua testa e uma cicatriz antiga no queixo. Mas apesar da miséria estampada em cada poro, havia uma inocência devastadora naquele rosto. Léo piscou lentamente. Seus olhos focaram com dificuldade no rosto do homem acima dele. Para Léo, Arthur parecia um anjo distorcido, iluminado pela luz dos faróis. O Papai Noel? Léo balbuciou, delirando. Sua mente infantil tentava dar sentido àquela figura bem vestida que finalmente olhara para ele. Aquela pergunta quebrou Arthur Valente em pedaços. Lágrimas quentes que ele havia segurado por 3 anos brotaram em seus olhos, misturando-se com a chuva fria em seu rosto. Não. Arthur engasgou, a voz embargada. Não sou o Papai Noel, garoto. Fome. Léo sussurrou, e então seus olhos reviraram, e sua cabeça pendeu para o lado, mole. Arthur não pensou. O instinto paternal, enterrado sob camadas de dor e cinismo, rugiu de volta à vida com a força de um tsunami. Ele passou os braços por baixo do corpo frágil de Léo. Era leve. Leve demais. Uma criança de 7 anos não deveria pesar tão pouco. Era como carregar um passarinho ferido. Ele se levantou, segurando o menino contra seu peito, protegendo-o da chuva com seu próprio corpo. O carrinho de bombeiro quebrado caiu da mão de Léo e bateu no asfalto com um som oco. Arthur parou. Ele olhou para o brinquedo. Ele não podia deixá-lo ali. Sabia de alguma forma que aquele pedaço de plástico era a única coisa que conectava o menino à sanidade. Com dificuldade, equilibrando o peso de Léo em um braço, Arthur se abaixou e pegou o carrinho, enfiando-o no bolso do paletó. Ele correu para o carro, abrindo a porta traseira. Colocou Léo deitado no banco de couro bege, manchando o estofado imaculado de lama e água suja. Ele não se importou. Ele tirou seu próprio paletó e cobriu o menino, tentando preservar qualquer calor que ainda restasse naquele corpo pequeno. Arthur correu para o banco do motorista, bateu a porta e travou-a. Ele olhou para trás pelo espelho retrovisor. O menino parecia minúsculo naquele banco enorme. Aguenta firme, Arthur disse, ligando o motor. O ronco do carro soou como um animal furioso. Ninguém morre no meu turno hoje. Ninguém. Ele arrancou com o carro, cantando pneus, ignorando o limite de velocidade, ignorando os sinais vermelhos.
Ele não estava dirigindo para um hospital público lotado onde o menino seria apenas mais um número na fila de espera. Não. Ele estava indo para o melhor hospital privado da cidade, onde Arthur era um dos maiores doadores. Enquanto o carro rasgava a noite chuvosa, Arthur pegou o telefone. Suas mãos tremiam, mas ele discou. Dr. Sampaio, é Arthur Valente. Estou chegando em 10 minutos, prepare a emergência. Pediatria, hipotermia severa, desnutrição. Ele fez uma pausa, olhando pelo retrovisor para o rosto pálido de Léo. E chame o melhor especialista que você tiver. Se esse menino não sobreviver, eu compro esse hospital e demito todo mundo. Entendeu? Ele desligou e jogou o celular no banco do passageiro. Enquanto dirigia, uma música começou a tocar no rádio, que havia ligado sozinho com o impacto de alguma lombada. Silent Night. Noite feliz. Arthur riu um som curto e sem humor, enquanto as lágrimas continuavam a escorrer. Noite feliz, ele repetiu. Vamos ver. O destino havia jogado uma criança quebrada nos braços de um homem quebrado, na noite mais dolorosa do ano. O que Arthur ainda não sabia, enquanto acelerava pelas ruas molhadas de São Paulo, era que ele não estava apenas correndo para salvar a vida de Léo. Ele estava correndo para salvar a própria alma. Mas a jornada estava apenas começando. A luta pela vida de Léo no hospital seria a primeira batalha. A segunda seria descobrir quem era aquele menino. E a terceira e mais difícil seria decidir o que aconteceria depois que o sol nascesse no dia 25. Arthur estava pronto para ser um herói por uma noite, mas estaria ele pronto para abrir seu coração permanentemente fechado? Enquanto o carro sumia na neblina, o carrinho de bombeiro sem roda pesava no bolso de Arthur, um lembrete físico de que o passado nunca morre completamente. Ele apenas espera a chance de ser consertado. Esta história é uma jornada profunda sobre dor, redenção e o verdadeiro espírito do Natal, que muitas vezes se encontra na lama e não nas luzes. Este conteúdo foi trazido até você com todo o carinho e dedicação. Se você está sentindo a emoção desta história e quer saber se o pequeno Léo vai sobreviver e como o coração de gelo de Arthur vai reagir, inscreva-se agora no canal e deixe um comentário com a palavra esperança. Isso nos ajuda a continuar trazendo sagas emocionantes como esta. O velocímetro digital do carro marcava 140 km por hora, quando Arthur cortou 3 faixas de uma vez para pegar a saída da marginal que levava ao Hospital São Lucas. O motorista do caminhão que ele fechou buzinou longamente, um som grave e furioso. Mas Arthur nem piscou. O mundo lá fora, as leis de trânsito, a civilidade, a prudência, havia deixado de existir. O universo de Arthur havia se contraído para o espaço daquele veículo. O cheiro de couro molhado, o som da respiração arrastada de Léo no banco de trás e a batida frenética de seu próprio coração contra as costelas. Estamos quase lá, garoto. Não se atreva a desistir agora. Arthur falava alto, olhando pelo retrovisor a cada 2 segundos. Léo não respondia. O corpo pequeno balançava inerte com as curvas bruscas, uma boneca de pano abandonada. A palidez em seu rosto havia mudado para um cinza assustador sob a luz dos postes que passavam como borrões laranjas. Arthur entrou na rampa de emergência do hospital cantando pneus, ignorando a placa de apenas ambulâncias. Ele freou bruscamente na porta de vidro automática, o carro parando torto, ocupando 2 vagas reservadas para viaturas. Antes mesmo de desligar o motor, ele já estava fora do carro. A chuva aqui parecia cair mais devagar, iluminada pelas luzes brancas e clínicas da entrada do pronto-socorro. Arthur abriu a porta traseira e pegou Léo novamente. O calor do carro não fora suficiente. O menino ainda estava frio. Arthur sentiu o peito molhado do garoto contra sua camisa de linho ensopada. Era um contato íntimo desesperado. Ele chutou a porta de vidro que demorou meio segundo a mais para abrir. Eu preciso de ajuda aqui, agora! O grito de Arthur ecoou pelo saguão de espera, silenciando instantaneamente as conversas murmuradas das poucas pessoas que aguardavam atendimento na noite de Natal. Uma recepcionista se levantou assustada. Um segurança deu um passo à frente, a mão indo para o cinto vendo aquele homem louco, molhado e sujo invadindo o local. Mas então ele viu o rosto de Arthur
e depois viu a criança flácida em seus braços. Senhor, o senhor não pode entrar assim, precisa fazer a começou a recepcionista, mas a voz morreu na garganta quando Arthur a encarou. Os olhos de Arthur Valente eram poços de fúria e comando. Eram os olhos de um homem acostumado a mover montanhas com uma assinatura. Eu sou Arthur Valente. Ligue para o Sampaio. Agora. Se esse menino não estiver em uma maca em 10 segundos, eu derrubo esse prédio tijolo por tijolo. Não foi necessário ligar. O doutor Sampaio, alertado pelo telefonema anterior, irrompeu pelas portas duplas da área restrita, seguido por uma equipe de 3 enfermeiros e um residente. Eles traziam uma maca móvel. Arthur! Sampaio gritou, profissionalismo lutando contra o choque de ver seu amigo bilionário naquele estado deplorável. Coloque-o aqui. Cuidado com a cabeça. Arthur depositou Léo na maca com uma delicadeza que contradizia sua entrada violenta. No momento em que o corpo do menino tocou o lençol branco engomado, a equipe médica assumiu. Foi um balé de eficiência caótica. Pulso fraco e filiforme, gritou uma enfermeira, os dedos no pescoço de Léo. Pupilas não reativas, cianose labial. Ele está hipotérmico. Qual a temperatura? Não dá leitura na pele. Vamos precisar de acesso central e aquecimento ativo imediato. Preparem a intubação, a respiração está agônica. Vamos, corram. A maca foi empurrada corredores adentro. Arthur fez menção de seguir, seus sapatos caros fazendo squeak-squeak no piso de linóleo encerado. Mas o Dr. Sampaio colocou uma mão firme em seu peito, barrando-o. Você não pode entrar lá, Arthur. É o meu... Arthur começou a dizer, mas parou. Meu filho. Era o que ele ia dizer? Não. Lucas estava morto. Aquele era um estranho. Um estranho que ele encontrara na sarjeta há 20 minutos. Eu o encontrei. Eu não vou deixá-lo sozinho. Nós vamos cuidar dele. Você vai atrapalhar. Fique aqui. Sampaio olhou nos olhos do amigo. Eu prometo, Arthur. Faremos o impossível. Agora me deixe trabalhar. Sampaio se virou e correu atrás da equipe. As portas duplas de vai-vem se fecharam com um baque surdo. E Arthur ficou sozinho. De novo. O silêncio que se seguiu foi devastador. O hospital tinha sons. O zumbido do ar-condicionado, o bip distante de monitores, passos abafados. Mas para Arthur, era como se ele estivesse no vácuo. Ele olhou para suas mãos. Elas tremiam incontrolavelmente. Havia lama nas palmas. E sangue. Não era sangue. Era graxa. Sujeira da rua. A sujeira de Léo. Ele caminhou como um zumbi até as cadeiras de plástico azul da sala de espera. As pessoas o olhavam. Uma senhora com um terço na mão. Um rapaz com o braço enfaixado. Eles viam um homem rico com roupas de grife arruinadas desmoronando na frente deles. A arrogância de Arthur, sua armadura habitual, havia derretido. Ele se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos e enterrando o rosto nas mãos. A adrenalina estava baixando, dando lugar a um frio intenso e a uma exaustão emocional que pesava toneladas. Então, ele sentiu algo duro pressionando seu peito, no bolso interno do paletó molhado que ele segurava no colo. Ele enfiou a mão e tirou o objeto, o carrinho de bombeiro. Sob a luz fluorescente impiedosa do hospital, o brinquedo parecia ainda mais triste. O plástico vermelho estava arranhado, uma escada lateral estava quebrada, e a roda dianteira esquerda faltava, deixando o eixo de metal exposto como um osso fraturado. Arthur girou a rodinha traseira com o polegar. Ela fez um som de atrito, cheia de areia. Lucas teria tentado consertar isso, pensou Arthur. Ele teria pedido fita adesiva e uma canetinha preta. Uma lágrima caiu sobre o carrinho. Arthur a limpou rapidamente com a manga da camisa, como se estivesse cometendo um crime. O que eu estou fazendo? Ele sussurrou para o brinquedo. Quem é esse menino? Por que eu me importo? Mas ele sabia a resposta. Ele se importava porque, por um momento, no meio daquela chuva maldita, ele teve uma segunda chance, não de salvar Lucas. Lucas estava além de qualquer resgate, mas de salvar a inocência, de impedir que o Natal fizesse mais uma vítima. Aquele menino na rua, sozinho, era o reflexo de sua própria alma. Abandonada,
faminta por algo que não podia nomear, morrendo de frio em um mundo cheio de luzes. As horas se arrastaram. 20 minutos pareciam 20 anos. Arthur levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Ele foi até a máquina de café, tirou um copo de líquido preto e fumegante que tinha gosto de plástico queimado, tomou um gole e jogou o resto no lixo. Ele não conseguia engolir nada. Ele foi até a recepcionista. Alguma notícia? Ainda não, Sr. Valente. O Dr. Sampaio virá assim que possível. Arthur rosnou algo ininteligível e voltou a andar. Ele olhou para o relógio na parede. 00:15. Já era Natal. Ele deveria estar em casa, bêbado de uísque caro, olhando para o abismo da cidade. Em vez disso, estava sóbrio, sujo e aterrorizado na sala de espera de um pronto-socorro. E pela primeira vez em 3 anos, ele não estava pensando na morte de Helena e Lucas com amargura. Ele estava pensando na vida de Léo com esperança. Era uma chama pequena, vacilante, frágil como uma vela no vendaval, mas estava lá, queimando. Finalmente, às 2 da manhã, as portas duplas se abriram. O Dr. Sampaio saiu. Ele tirou a máscara cirúrgica, revelando um rosto cansado. Sua testa estava brilhando de suor. Arthur congelou no meio do corredor. Ele buscou nos olhos do médico qualquer sinal. Sampaio não sorriu, mas também não desviou o olhar. Ele está vivo, disse Sampaio. O ar saiu dos pulmões de Arthur em um suspiro trêmulo que foi quase um soluço. Seus joelhos cederam por um segundo e ele teve que se apoiar na parede. Vivo. Arthur repetiu a palavra, testando seu gosto. Era doce. Mas a situação é crítica, Arthur. Sampaio continuou, aproximando-se e baixando o tom de voz. Ele tem uma pneumonia bilateral severa, desnutrição grau 3, anemia profunda. O corpo dele... Arthur, esse menino não come algo decente há semanas, talvez meses. Ele tem marcas antigas nas costas e nas pernas, marcas de cinto e queimaduras de cigarro no braço esquerdo. A fúria voltou a Arthur, quente e violenta. Alguém havia machucado aquela criança. Alguém havia queimado aquele anjo com cigarros. Arthur sentiu uma vontade primitiva de encontrar quem quer que fosse e fazê-los pagar, com juros e correção monetária de dor. Ele vai sobreviver? Arthur perguntou, a voz dura como aço. Conseguimos estabilizar a temperatura dele. Ele está no oxigênio, recebendo antibióticos potentes e nutrientes na veia. O coraçãozinho dele estava muito fraco, quase parou 2 vezes durante o aquecimento. Mas ele é um lutador. Tem uma resiliência que eu raramente vejo. Se passarmos as próximas 24 horas sem falência de órgãos, ele tem chance. Eu quero vê-lo. Arthur, ele está na UTI. Está sedado, entubado, cheio de fios. Não é uma visão bonita. Eu não perguntei se era bonito. Eu disse que quero vê-lo. Agora. Sampaio suspirou, conhecendo a teimosia lendária do amigo. Tudo bem, mas você tem 5 minutos e precisa se limpar. Vista um capote estéril por cima dessa roupa. Você parece um náufrago. Minutos depois, Arthur entrava na unidade de terapia intensiva pediátrica. O ambiente era diferente da emergência. Era silencioso, respeitoso. A luz era baixa, azulada. Apenas o som rítmico e hipnótico dos ventiladores mecânicos preenchia o ar. Psh, clac. Psh, clac. Eles pararam no box 4. Arthur olhou através do vidro antes de entrar. Léo parecia ter encolhido ainda mais. Ele estava praticamente desaparecido sob os lençóis e os fios. Um tubo saía de sua boca, preso com fita adesiva. Monitores piscavam números verdes e vermelhos acima de sua cabeça. Arthur empurrou a porta e entrou. O cheiro era de éter e sabonete antisséptico. Ele se aproximou da cama. A grade de metal estava levantada. Arthur segurou a grade fria. Ele olhou para o rosto de Léo. Limpo agora sem a fuligem da rua, o menino parecia ainda mais jovem. Seus cílios eram longos e escuros, repousando sobre as bochechas pálidas. Arthur sentiu uma pontada de reconhecimento. Não física. Léo não se parecia com Lucas, mas espiritual. Era a inocência vulnerável, a pureza que o mundo tentara esmagar.
Ele puxou uma cadeira e se sentou. Ele não sabia o que fazer. Ele era um homem de negócios, não de orações. Ele negociava contratos, não milagres. Lentamente, hesitante, Arthur estendeu a mão. Seus dedos roçaram a mãozinha de Léo, que repousava imóvel sobre o lençol. A pele estava um pouco mais quente agora, graças aos cobertores térmicos, mas os dedos eram tão finos que Arthur podia sentir cada ossinho. Arthur envolveu a mão de Léo com a sua. A mão do homem grande engoliu completamente a do menino. Escuta aqui, Léo, Arthur sussurrou, sua voz rouca quebrando o silêncio estéril da UTI. Você não me conhece, e eu não te conheço. Mas nós temos um acordo agora, ok? Eu te tirei daquela rua. Eu não fiz isso para você desistir aqui, numa cama quente. Isso seria quebra de contrato. Ele apertou levemente a mão do menino. Você segurou aquele caminhão de bombeiro como um guerreiro. Você aguentou o frio, a fome, a dor. Você não vai deixar uma pneumonia te derrubar, ouviu? Arthur engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam voltar. Meu filho, o Lucas, ele gostava de bombeiros também. Talvez ele esteja olhando por você. Se ele estiver, ele vai te mostrar o caminho de volta. Mas você tem que voltar. Você tem que acordar. Arthur enfiou a mão livre no bolso e tirou o carrinho quebrado. Ele o colocou delicadamente na mesa de cabeceira, ao lado do monitor cardíaco, bem na linha de visão de Léo caso ele abrisse os olhos. Eu vou consertar isso para você, Arthur prometeu. Vou mandar fazer uma roda nova de ouro maciço se for preciso. Mas você tem que acordar para brincar com ele. Naquele momento, o monitor cardíaco acelerou ligeiramente. Bip, bip, bip. Um ritmo um pouco mais forte. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse a medicação fazendo efeito. Mas Arthur preferiu acreditar que Léo o tinha ouvido. Eu estou aqui, disse Arthur, encostando a testa na grade da cama. Eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, Léo, e eu trocaria cada centavo agora só para ver você abrir os olhos. Arthur ficou ali. Ele não saiu depois de 5 minutos. O Dr. Sampaio observou pelo vidro, viu o homem mais poderoso da cidade curvado em oração profana e silenciosa ao lado de um menino de rua e decidiu não interferir. Ele disse às enfermeiras para deixá-lo ficar. Arthur adormeceu sentado na cadeira desconfortável, a cabeça apoiada nos braços cruzados sobre a grade da cama, a mão ainda segurando os dedos de Léo. A manhã de Natal nasceu cinzenta e chuvosa em São Paulo, mas dentro do quarto da UTI o tempo parecia suspenso. Arthur acordou com um toque no ombro. Era uma enfermeira jovem, com um sorriso gentil. Senhor Valente, trouxe um café para o senhor. Arthur se endireitou sentindo cada músculo das costas protestar. Ele piscou desorientado até que a realidade o atingiu. O hospital. Léo. Ele olhou rapidamente para a cama. Léo ainda estava entubado, mas sua cor parecia um pouco menos cinza. Como ele está? Arthur perguntou, a voz grossa de sono. Os sinais vitais estão estáveis, disse a enfermeira. A febre baixou um pouco. O Dr. Sampaio está otimista. Vamos diminuir a sedação em breve para ver como ele reage. Arthur tomou o café em um gole só. Ele precisava estar alerta. Eu preciso fazer algumas ligações, disse Arthur, levantando-se. Mas não vou sair do hospital. Vou estar no corredor. Se ele mexer um cílio, você me chama. Entendido? Sim, senhor. Arthur saiu para o corredor. Ele ligou para sua secretária pessoal, Dona Matilde. Eram 7 da manhã do dia de Natal, mas Matilde atendeu no segundo toque. Ela sabia que Arthur nunca ligava a menos que fosse uma catástrofe. Senhor Arthur, aconteceu algo? Matilde. Feliz Natal. Eu preciso de roupas. Roupas para mim e roupas para um menino de 7 anos. Pijamas confortáveis, chinelos, roupão, tudo do melhor algodão. E brinquedos. Brinquedos, senhor? Matilde engasgou. Ela conhecia a história de Lucas. Ela sabia que Arthur nunca mais comprara um brinquedo. Sim, bombeiros. Tudo o que você achar de bombeiros. Legos, carros, fantasias, livros. Compre a loja inteira se estiver aberta. Se não estiver, compre a loja fechada e mande o dono abrir. Eu quero tudo aqui no Hospital São Lucas em 2 horas. Sim, senhor Arthur. Imediatamente. Mais alguma coisa?
Sim. Cancele todas as minhas reuniões até o fim do ano e chame o advogado da empresa. Eu quero que ele venha aqui. Preciso saber como funciona a guarda provisória de um menor em situação de risco. Houve um silêncio na linha. Depois, a voz de Matilde soou embargada. Entendido, senhor. Deus o abençoe. Arthur desligou. Ele encostou a cabeça na parede fria do corredor. Guarda provisória. O que ele estava pensando? Ele era um viúvo emocionalmente instável que trabalhava 18 horas por dia. Ele não podia cuidar de uma criança. Ele não sabia ser pai mais. Ele havia falhado na única vez que importava. Mas então ele olhou através do vidro da UTI. Ele viu o peito de Léo subindo e descendo. E ele soube. Ele não estava salvando Léo para devolvê-lo ao mundo. Ele estava salvando Léo para trazê-lo para o seu mundo. Às 2 da tarde daquele dia de Natal, o milagre aconteceu. Arthur estava de volta ao quarto, agora vestindo roupas limpas que Matilde trouxera, barbeado no banheiro do hospital, parecendo mais com o magnata que era, embora seus olhos ainda traíssem sua ansiedade. A sedação havia sido suspensa. O Dr. Sampaio havia removido o tubo de respiração há 1 hora, substituindo-o por uma máscara de oxigênio. Léo estava respirando sozinho, embora com esforço. Arthur estava sentado lendo um e-mail no celular quando ouviu um som. Um gemido baixo, rouco. Ele largou o celular no chão. Léo! O menino franziu a testa. Suas pálpebras tremeram. Pareciam pesadas, coladas. Ele fez uma careta de dor e confusão. Estou aqui, Léo. Abra os olhos. Vamos lá, campeão. Lentamente, como cortinas pesadas se abrindo para um dia nublado, os olhos de Léo se abriram. Eram castanhos, grandes e cheios de medo. Ele olhou para o teto branco, para as luzes, para os tubos em seu braço. O pânico começou a se instalar. Ele tentou se sentar, mas estava fraco demais. O monitor cardíaco disparou. Bip, 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 bip. Ei, calma! Arthur se inclinou sobre ele, colocando as mãos gentilmente nos ombros do menino. Você está seguro. Você está no hospital. Ninguém vai te machucar. Léo focou os olhos em Arthur. Ele reconheceu o homem? Talvez o cheiro de madeira cara? Talvez a voz grave. O menino tentou falar, mas sua garganta estava seca e dolorida pelo tubo. Saiu apenas um chiado. Arthur pegou um copo de água com um canudo e ofereceu. Bebe devagar. Isso. Léo bebeu com avidez, os olhos fixos em Arthur. Quando terminou, ele recostou a cabeça no travesseiro exausto. Ele olhou para Arthur novamente e, desta vez, conseguiu sussurrar uma palavra. A mesma palavra que dissera na rua. Fome. Arthur sentiu um sorriso genuíno, o primeiro em 3 anos rasgar seu rosto. Era um sorriso doloroso, enferrujado, mas real. Eu imaginei que você diria isso. Arthur disse. Hoje é Natal, Léo, e nós vamos ter a maior ceia que você já viu. Mas, primeiro, Arthur pegou o carrinho de bombeiro da mesa. Acho que isso é seu. Os olhos de Léo se arregalaram. Ele estendeu a mão trêmula e pegou o brinquedo. Ele o apertou contra o peito, fechando os olhos. Um suspiro de alívio escapando de seus lábios. Ele estava inteiro de novo. Você guardou? Léo sussurrou incrédulo. Em seu mundo, as pessoas roubavam, jogavam fora ou quebravam coisas. Ninguém guardava. Eu guardei, confirmou Arthur. E eu vou cuidar dele e de você. Léo olhou para Arthur, uma pergunta silenciosa e profunda em seu olhar. Por quê? Arthur não disse nada, apenas ajeitou o cobertor sobre o menino. Naquele quarto de hospital, sem árvore, sem presentes embrulhados, sem família tradicional, o verdadeiro espírito do Natal se manifestou. Não em coisas, mas na promessa silenciosa entre um homem que tinha muito e um menino que não tinha nada, de que, a partir daquele momento, nenhum dos dois estaria mais sozinho na escuridão. Mas a vida real não é um conto de fadas instantâneo. Arthur tinha o poder e o dinheiro, mas o sistema tinha regras. E o passado de Léo, marcado pelas cicatrizes em suas costas, estava prestes a bater na porta. Quem havia feito aquilo com ele? E estariam eles procurando pelo menino? A bolha de paz no hospital estava prestes a ser testada pela dura realidade burocrática e criminal da cidade lá fora.
Você está sentindo o coração bater mais forte? A jornada de Léo e Arthur está longe de ser tranquila. Quer saber quem machucou Léo e se Arthur conseguirá protegê-lo contra as leis e os vilões do passado? Deixe um comentário dizendo família e compartilhe este vídeo com quem precisa acreditar em milagres. A saída do hospital, 3 semanas depois, não foi apenas uma alta médica. Foi uma travessia entre mundos. Léo, agora vestindo um conjunto de moletom azul marinho macio e tênis que realmente serviam em seus pés, caminhava de mãos dadas com Arthur. O menino mancava levemente, uma lembrança muscular da desnutrição, mas seus olhos, antes vidrados de fome, agora varriam o saguão do hospital com uma curiosidade viva e nervosa. O carro blindado de Arthur esperava na porta. Quando o motorista abriu a porta traseira, Léo hesitou. Ele olhou para o couro bege, depois para seus próprios sapatos novos e então para Arthur. Eu posso sujar? Léo perguntou, a voz ainda um fio de dúvida. Arthur sentiu um nó na garganta. Aquele menino havia sido programado para acreditar que sua presença era uma mancha no mundo. Léo, Arthur se agachou, ficando na altura dos olhos do garoto. Este carro é seu. Esta roupa é sua. E para onde vamos, tudo é seu. Você nunca mais precisa pedir desculpas por existir. Entendeu? Léo assentiu, embora não compreendesse totalmente a magnitude daquelas palavras. A chegada à cobertura foi um momento de deslumbramento silencioso. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala de estar, Léo parou. O pé direito, o teto catedral de vidro, a vista panorâmica da cidade que antes o oprimia e agora parecia um tapete de luzes a seus pés. Mas Arthur não parou na sala. Ele guiou Léo pelo corredor largo, passando pelas obras de arte moderna, até uma porta de madeira maciça que estava fechada há 3 anos. O antigo quarto de hóspedes, ao lado do quarto principal. Abra, incentivou Arthur. Léo girou a maçaneta. O quarto havia sido transformado. Dona Matilde havia cumprido a ordem com um fervor religioso. Não era apenas um quarto, era um quartel de bombeiros dos sonhos. As paredes tinham um papel de parede sutil de tijolinhos vermelhos. A cama era literalmente moldada como um caminhão de bombeiros, com luzes reais que serviam de abajur. Havia uma estante do chão ao teto repleta de legos, livros coloridos e no centro do tapete felpudo uma estação de bombeiros enorme, montada e pronta para a ação. Léo deu um passo para dentro. Ele não correu, ele não gritou, ele caminhou devagar, como se estivesse entrando em um templo sagrado, com medo de que qualquer movimento brusco fizesse a miragem desaparecer. Ele tocou o lençol da cama, tocou a escada do caminhão. E então ele se virou para Arthur. O menino não sorriu. Ele começou a chorar. Não o choro desesperado da fome, mas um choro silencioso de quem finalmente solta um peso de 100 quilos das costas. Arthur se ajoelhou e abriu os braços. Léo correu para ele, enterrando o rosto no pescoço do homem que semanas atrás quase o atropelara. Obrigado, Léo soluçou. Obrigado, tio Arthur. Não precisa agradecer, Arthur sussurrou, sentindo as lágrimas molharem sua camisa. Nós estamos apenas começando. Os meses seguintes foram de uma rotina de cura. Arthur, o rei do imobiliário, começou a delegar. Ele voltava para casa às 5 da tarde. Eles jantavam juntos. Arthur aprendeu a jogar videogame. Léo aprendeu a ler e escrever com uma professora particular, devorando o conhecimento com a mesma avidez com que devorava as refeições preparadas pela cozinheira, que chorava escondida na cozinha ao ver o menino repetir o prato. Mas a felicidade em histórias reais atrai sombras. 6 meses depois do Natal, numa tarde chuvosa de junho, a bolha estourou. Arthur estava em seu escritório na cobertura, revisando contratos, quando o interfone da portaria tocou com urgência. Senhor, valente! A voz do chefe de segurança soava tensa. Tem um homem aqui embaixo. Ele diz que é o pai do menino, e ele tem papéis, e a polícia está com ele. O sangue de Arthur gelou. O mundo parou. Não deixe ninguém subir. Estou descendo. Arthur trancou Léo no quarto com a babá, dizendo que era apenas uma reunião chata de negócios.
Ele desceu pelo elevador, sentindo a velha fúria, aquela que ele sentiu na noite do acidente, borbulhar em suas veias. Mas agora era uma fúria protetora, uma fúria de pai. No saguão de mármore do prédio, a cena era tensa. 2 policiais militares pareciam desconfortáveis, e no centro estava um homem. Homem era um elogio. Ele era uma criatura de aparência oleosa, vestindo uma jaqueta de couro falsa, com dentes amarelados e um olhar que misturava ganância e crueldade. "Cadê meu moleque?" o homem gritou quando viu Arthur sair do elevador. "Esse ricaço sequestrou meu filho. Eu vi na reportagem da internet o milagre do menino de rua. Aquele moleque é meu. O nome dele é Kleber, não Léo." Arthur caminhou até ele. Ele não gritou. Sua presença preencheu o saguão com uma aura de poder letal. Ele parou a 1 metro do homem. "O nome dele é Leonardo", Arthur disse, a voz baixa e controlada. "E você não é pai dele. Pai é quem cria, quem protege. Você é apenas o doador genético que o jogou na rua para pedir esmolas." "Eu tenho direitos." O homem cuspiu, brandindo uma certidão de nascimento amassada. "A lei está do meu lado. Eu quero meu filho de volta. Ou..." Ele fez uma pausa, um sorriso malicioso surgindo. "A gente pode fazer um acordo. O senhor parece ter muito dinheiro. Criar criança dá trabalho, né? Talvez uma indenização pela minha dor." Arthur sorriu. Foi um sorriso terrível, predatório. "Ah, entendi. Você não quer o menino. Você quer o dinheiro." Arthur se virou para os policiais. "Senhores oficiais, vocês viram a certidão. Mas vocês viram o relatório médico do Hospital São Lucas?" Arthur estalou os dedos. Seu advogado, que já estava a caminho e entrara silenciosamente pelo acesso lateral, entregou uma pasta grossa a Arthur. Arthur abriu a pasta e tirou fotos. Fotos tiradas na admissão da UTI. "Olhem isso." Arthur mostrou aos policiais e depois enfiou as fotos na cara do homem. Queimaduras de cigarro no braço esquerdo, cicatrizes de fivela de cinto nas costas, fratura mal curada na costela, desnutrição crônica. O homem recuou pálido. Isso foi na rua. A rua é perigosa." "Não." Arthur cortou implacável. "O laudo pericial confirma que as cicatrizes de cigarro têm mais de 2 anos. Ele tinha 5 anos quando você começou a usá-lo como cinzeiro." Arthur deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do homem. "Eu tenho os melhores advogados deste país. Eu tenho promotores jantando na minha casa toda semana. Eu vou processar você por abandono de incapaz, tortura, exploração infantil e tentativa de extorsão. Você não vai apenas perder a guarda. Você vai para a cadeia, e lá dentro eu vou garantir que todos saibam exatamente o que você fez com uma criança de 5 anos. O homem tremeu. A ganância desapareceu, substituída pelo terror puro. "Suma", Arthur sussurrou. "Se eu vir o seu rosto novamente, se você chegar a 1 quilômetro dele, eu destruo você." O homem olhou para os policiais, buscando apoio. Os policiais, com rostos de pedra, deram um passo em direção a ele. "O senhor está preso em flagrante por tentativa de extorsão e vamos abrir inquérito sobre as torturas", disse o sargento, algemando o homem ali mesmo. Enquanto o homem era arrastado para fora gritando, Arthur sentiu suas pernas tremerem. Não de medo, mas de alívio. A última barreira havia caído. O passado estava morto. Ele subiu para a cobertura. Entrou no quarto de Léo. O menino estava montando um prédio de Lego, alheio à batalha que acabara de ser travada por sua alma. "Tio Arthur?" Léo olhou para cima. "Você tá pálido?" Arthur sentou-se no chão ao lado do menino. "Léo, lembra que eu disse que ia consertar o caminhão de bombeiro?" "Lembro, você já me deu um novo." "Não, aquele, o primeiro." Arthur tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Lá dentro estava o velho carrinho de plástico vermelho, barato e arranhado. Mas a roda que faltava havia sido substituída. Não por plástico. Arthur mandou um joalheiro fazer uma rodinha de ouro maciço, perfeitamente funcional. "Ouro?" Léo arregalou os olhos. "É para você lembrar que as suas cicatrizes, as partes quebradas da sua vida, agora são a parte mais valiosa, porque elas te trouxeram até aqui. Elas te fizeram forte." Léo pegou o carrinho. Ele o rodou no tapete.
A rodinha de ouro girava perfeitamente. Léo, Arthur continuou, a voz embargada. Eu falei com o juiz hoje. Aquele homem, ele nunca mais vai voltar. E eu tenho um papel aqui. Ele tirou um documento oficial da pasta. Se você assinar isso aqui, e se você quiser, eu não serei mais o tio Arthur. No papel e no coração, eu serei seu pai. Para sempre. Sem devoluções. Léo olhou para o papel. Depois olhou para Arthur. Pai? A palavra soou estranha, mágica. Pai, confirmou Arthur, deixando uma lágrima cair. Léo não precisou de caneta. Ele se jogou nos braços de Arthur com tanta força que ambos caíram no tapete felpudo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Naquele abraço, as sombras de Lucas e Helena não eram mais fantasmas dolorosos. Eram anjos sorrindo. O luto havia se transformado em amor. A noite de Natal estava fria, mas dentro da mansão Valente, o calor era palpável. A casa estava cheia. Netos corriam pela sala. Um homem alto, forte, de 27 anos, vestindo a farda de gala do Corpo de Bombeiros de São Paulo, levantou sua taça. Leonardo Valente tinha um rosto bonito, marcado por um sorriso confiante, mas em seu queixo ainda havia a leve cicatriz dos tempos de rua. Ele olhou para a cabeceira da mesa. Lá estava Arthur, agora com os cabelos completamente brancos, mais magro, mas com os olhos brilhando de orgulho. Um brinde, disse Léo, sua voz firme silenciando a sala. Ao homem que me ensinou que família não é sangue. Família é quem para o carro na chuva. Família é quem desce na lama para te buscar. Léo caminhou até Arthur e colocou algo na mesa, na frente do velho. Era um carrinho de bombeiro de plástico vermelho, muito velho, com uma roda de ouro. Feliz Natal, pai. Obrigado por salvar minha vida. Arthur segurou a mão do filho, a mão calejada de um herói que salvava vidas todos os dias agora. Você que salvou a minha, filho. Você que salvou a minha. Enquanto eles se abraçavam e a família aplaudia, a câmera se afasta saindo pela janela de vidro, subindo pela chuva de São Paulo, mostrando as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, talvez outra criança estivesse com frio. Mas a história de Léo e Arthur era a prova viva de que, enquanto houver alguém disposto a parar e olhar, a esperança nunca, jamais morre. Se você chegou até aqui e sentiu o poder desse amor, não guarde isso só para você. O mundo precisa de mais Arthurs e de mais finais felizes. Compartilhe este vídeo agora no grupo da família e escreva nos comentários: o amor salva. Vamos espalhar essa luz. Feliz Natal a todos.